Acho engraçado que você nem tentou impedi-la de se envergonhar, ao invés disso continuou encorajando as ações dela, apoiando isso. É uma pena. Layla, ofendida, retrucou as palavras de Edith. Você acha que eu não consigo fazer um deles meu marido? Você está apenas desejando que esse seja o caso, mas sabe de uma coisa, na verdade, do que ela disse, mas não terminou, pois Damian interrompeu dizendo achar que sua irmã tinha bebido muito. A mulher, indignada, ficou sem entender o porquê seu irmão a impediu de se vangloriar de algo que ela já tinha certeza. Me pergunto por quanto tempo você consegue continuar falando com toda essa confiança e aguardo ansiosamente para descobrir. Damian concluiu, ao que a prota direta respondeu que ela, por outro lado, gostaria que ele parasse de se intrometer tanto nos assuntos dos outros. No mínimo, ele deveria focar em cuidar melhor da própria irmã. Manterei isso em mente, respondeu o homem no puro suco do ódio, imediatamente tirando Layla dali. Tendo dito aquilo, nossa heroína não podia deixar de sentir um pouco de inveja de um irmão mais velho tão protetor como Damian tinha se mostrado com Layla, pois para algumas pessoas, mesmo após reencarnar, a família delas continuavam as mesmas. Não demorou para que a atenção de Dee fosse atraída por sua sogra, que tocou em seu ombro gentilmente, esboçando em seus lábios um sorriso caloroso, soltando logo em seguida, assim como esperado, que Liam realmente está muito apaixonado por você, disse a mulher, deixando a prota sem saber onde enfiar a cara. Do que ela estava falando? Nossa ruiva se questionava internamente. A duquesa seguiu dizendo que tinha sido uma discussão bastante desagradável, mas Edith tinha lidado muito bem com a situação. Não é de se espantar que meu filho não consiga tirar os olhos de você, ela disse, mas Edith logo percebeu algo diferente ali onde estava a princesa. A prota, preocupada, saiu para o jardim em intenção de tomar um ar e procurar por Catherine, esperando que ela não tivesse saído a cavalo. Já Joseline foi para lá onde sentar e descansar um pouco, pois a Lizzie não estava se sentindo bem. Foi então que, caminhando pelo jardim, ela finalmente encontrou a princesa, que havia subido numa árvore. Estava pensando na vida. Catherine, avistando Edith, que se sentou debaixo da mesma árvore que ela estava, perguntou o que nossa heroína estava fazendo. Você sabe, seria muito difícil eu conseguir escalar uma árvore usando esse vestido. Espero que entenda, a princesa disse nossa heroína, ao que a princesa retrucou que ela acabaria estragando seu vestido se ficasse sentada no chão daquele jeito. Você está realmente tranquila com relação a isso? Edith rebateu que não tinha muito o que se fazer, pelo menos era melhor do que rasgá-lo subindo na árvore. Catherine, direta como só ela, perguntou se não incomodava Edith o fato de que o pai dela podia ir de arrasta para baixo numa saia justa. A prota se perguntava se tinha algum jeito de responder aquilo de forma sensível. Acredita em regras que determinam que todos que cometem traição devem ser punidos. Pareço muito antiquada ao dizer isso, ao que a princesa respondeu não ser esse o caso. Edith, esperta, logo percebeu que talvez a princesa estivesse usando a situação dela para refletir sobre seus próprios problemas. O arquiduque havia falado que mesmo que o imperador fosse jovem para governar, ele estava tentando o seu melhor para manter o legado da família imperial. Desde a época que o príncipe e a princesa eram crianças, eles sempre pareceram muito puros e frágeis. Isso me faz sentir pena dele, que era tão gentil e suave, tendo que carregar tanto peso nos ombros. Lembrar daquelas palavras do homem fez Catherine questionar como ele conseguia dizer todas aquelas coisas tão facilmente, pois ela não conseguia. A política, disputa pelo trono, que faz tudo isso ser tão importante para todos. Não podemos simplesmente voltar a ser como era antes. Naquele tempo meu irmão e meu tio viviam felizes com todos nós, dizia a jovem mulher tomada de dor. Aquela era a parte da história da princesa que nunca tinha sido revelada no enredo da novel. Nossa heroína não queria mudar aquilo do mesmo jeito que fez com a obra original, mas não podia negar que agora havia bastante espaço para a princesa crescer. Parecia que a própria Catherine estava ciente do que faltava em si mesma e via isso como uma fraqueza, o que a preocupava. Princesa, você ama a vossa majestade, não é? Perguntou Edith. Na obra original, Catherine era descrita como a princesa que não ouvia ninguém e agia de acordo com seus próprios ideais. Além disso, o fato de ela ser tão próxima a Lizzie não tornou mais fácil para ela se abrir e ser próxima de outras pessoas. Na verdade,
Edith sabia muito pouco sobre os sentimentos complicados que a princesa tinha por seu tio na história original. A mudança extrema que Catherine sofreu talvez tenha se dado por causa do imperador, que era alguém muito mais próximo a ela novel. Durante uma conversa com Lizzie, Catherine confessou que não queria ser dependente de seu irmão mais velho para sempre. Ela também queria começar a se misturar com os círculos sociais e estava pensando em fazer isso já há um tempo para se tornar mais útil para seu irmão, mas era óbvio que aprender etiqueta àquela altura do campeonato tornaria ela motivo de chacota. Foi então que Lizzie colocou uma peruca preta em Catherine, a surpreendendo, estendendo a mão para ela, convidando para sair. Lizzie disse que se misturar não precisava ser tão difícil. Venha, me deixe ajudá-la. Interrompendo seus pensamentos, Catherine questionou: você me perguntou se eu amo o imperador. Que tipo de pergunta é essa? Tudo o que De queria era que Catherine não desistisse de si mesma. Nossa heroína queria poder mostrar à princesa como proteger esses sentimentos em seu coração. A princesa respondeu que o imperador foi o único que ficou ao seu lado quando todos a criticaram. Então era normal ela o amar mais do que qualquer outra pessoa. Quando estou hesitante em agir ou quando estou preocupada sobre o que é certo ou errado, eu penso em que Lia. É assim que eu consigo suportar tudo, disse nossa heroína, se lembrando do tanto de coisa que ouviu e a machucou com relação a ter sido abandonada pela família e viver em um casamento contratual, sobre como era odiada e ignorada pelo marido e sua nova casa, dentre muitas outras coisas. Quando também é o caso de eu não conseguir contestar adequadamente as observações ou críticas dos outros por não ter certeza, o que me impulsiona a agir é pensar que posso colocar em problemas a pessoa que mais amo se isso acontecesse. Acho que não conseguiria suportar, confessou Edith, acrescentando que se não conseguisse fazer uma escolha clara e permanecesse na ambiguidade, poderia acabar machucando a própria pessoa que ela mais desejava proteger. Cortando para minutos mais tarde, já voltando para o banquete, Joceline correndo até Edith, a princesa avisou que estava procurando Catherine em todo canto e como não tinha encontrado, já estava preocupada, pois o baile estava quase acabando. Não me diga que vocês duas brigaram, disse a duquesa ao ouvir o estado das meninas, que estavam cobertas de folhas. A princesa imediatamente disse que de forma alguma, e nossa heroína, sem graça, confessou que isso era porque ela tinha caído e a princesa tinha ajudado a levantar, mas também acabou caindo tentando ajudá-la. Vendo o povo já olhar e murmurar sobre elas, a princesa logo deu um berro, questionando o que o povo estava encarando, ao que rapidamente caçaram o que fazer. Enquanto Edith verificava se a Lizzie estava se sentindo melhor, Catherine, por outro lado, pedia para que a duquesa lhe acompanhasse e começou a sussurrar que queria emprestar alguns de seus cavalheiros pessoais. Princesa, perguntou Jocelyn, sei que a família imperial deve se manter neutra diante de disputas territoriais, mas com Cliff patrulhando o palácio, eu acho que isso deixa a mansão Ludwig muito vazia. De qualquer forma, meus cavalheiros não têm outras tarefas importantes no momento, disse a platinada. A duquesa agradeceu gentilmente, comentando apreciar a preocupação dela, mas acrescentou que não seria necessário. Edith, por outro lado, se questionou se aquela sugestão havia sido feita pela princesa na obra original, pois ela não se lembrava. Contudo, ela sabia que o número de guardas podia dificultar o incidente do sequestro. A princesa seguiu explicando que se a duquesa estivesse preocupada sobre eles serem pegos ajudando a família do conde, Catherine poderia simplesmente pedir que os cavalheiros se vestissem de mercenários, assim não teria problema. No entanto, subitamente interrompendo a conversa pelo nariz ter começado a sangrar, Lizzie causou preocupação em Edith, que ficou em desespero, acabando com o assunto que seria a solução para os próximos acontecimentos. Mais tarde naquele mesmo dia, a duquesa se via preocupada com o estado de Lizzie, enquanto Edith tentava tranquilizá-la, já que o médico havia falado que não era nada sério e a Lizzie só precisava descansar. Será que eu já estou ficando senil e esteja enlouquecendo? Do nada perguntou Jocelyn, deixando a prota sem entender sobre a sugestão da princesa hoje mais cedo. Não sei por que respondi daquela maneira, eu já até mesmo estou preocupada com a falta de contato
De Cliff, sendo bem honesta, eu estaria muito mais tranquila e aliviada se estivesse aceitado mesmo que uma pequena ajuda dos Cavaleiros Imperiais, disse ela, fazendo nossa heroína ficar em choque, pois ela sabia que não era culpa da Duquesa, aquilo era claramente o poder da história original garantindo que o sequestro de Lizzie ocorresse. A Duquesa seguia se lamentando que tinha acontecido a mesma coisa com o colar brilho de Lorraine. Ela não sabia o porquê sua mente tinha estado daquele jeito. Afinal, ela nem era tão velha assim. Nossa heroína estava de mãos atadas e se perguntava se, caso não houvesse as limitações da obra original, se realmente poderia ter contado a verdade a ela, que ela era uma personagem de uma novel. Influenciada pelas necessidades do enredo original. Mãe, você deve estar cansada, por favor, vai descansar um pouco. Você nem trocou suas roupas ainda, disse Edith, não tendo muito o que fazer sobre aquela situação, cortando para o palácio imperial, que estava tomado de sangue inimigo. Cliff, pisando na mão de um soldado ferido, dizia estar muito desapontado. Como você poderia pensar em cometer traição em uma situação como essa? Que entediante. Onde está o arquiduque? Ele questionou e, pisando ainda mais forte, seguiu dizendo que era melhor a pessoa não testar sua paciência. Enquanto o indivíduo berrava de dor, outro cavaleiro levava o imperador para dentro de um dos aposentos fora do perigo. Eu sabia, tem alguma coisa estranha acontecendo, pensava o homem, notando que era muito anormal aquela tentativa de traição ter sido tão desleixada. Mais que isso, aquele tipo de método não se parecia em nada com o modo de agir de seu tio, e se aquilo fosse realmente planejado por ele, significava que havia algo mais. O homem, rindo debochado enquanto olhava fixamente Cliff nos olhos, dizia em zombaria que aquilo era exatamente o que o arquiduque esperava. O que você quer dizer com isso? Questionou o corno manso, arrogante como só ele. Nenhum dos grandes homens Ludwig será capaz de fazer algo agora. Simplesmente acabou para vocês. Meu trabalho era apenas ter certeza de que vocês ficariam longe da mansão, disse ele enquanto Lizzie maligna esperava entediada e paciente pelo próximo acontecimento. Isabel, chamou Lizzie quando acordou a empregada traidora. Você ainda está acordada, milady? A mulher perguntou, acrescentando que não faltava muito para a consulta dela com o médico. Ela só precisava tomar seu remédio e descansar. Não tem por que. Continue conforme o planejado, ordenou a cobra, ao que a mulher acatou imediatamente, cortando para Edith, que estava trabalhando, mas perdida em pensamentos. Ela se perguntava preocupada se seu marido estava bem, afinal ele era o subprotagonista masculino. Mesmo que ela tentasse acreditar que ele ficaria bem, ela sabia que a história podia ser distorcida novamente e ele poderia acabar se machucando de alguma forma naquele momento. A sequestrando de seus pensamentos, o grito da Duquesa tomou um ambiente, chamando por nossa heroína. Mãe, ela perguntou atonita, mas sua confusão logo foi embora, dando lugar a um temor tão absurdo que chegou a fazê-lo estremecer quando viu a expressão devastada de Joceline, acompanhada de Lina, que, mesmo sendo tão impassível, parecia nervoso a ponto do suor escorrer por seu rosto. Antes que ela pudesse cogitar o que poderia ter acontecido, Joceline expressou que havia ocorrido um ataque no palácio. Mas o que sobre o que vocês estão falando, mãe? Ela perguntou, e a mulher de imediato contou que a princesa tinha enviado um mensageiro para notificá-los e elas precisavam sair dali naquele instante. Enquanto elas iam para a carruagem, prontas para ir ao palácio, tomando o caminho da montanha, como Lina ficaria na mansão, a Duquesa instruía a ele a cuidar do lugar. Não demorou para que Lizzie se aproximasse, gritando pela Duquesa. Lizzie, o que faz aqui? Você deveria estar descansando. A Duquesa exclamou, mas a mulher enviado do tinhoso insistia que queria ir com elas e com a voz trêmula e chorosa dizia não querer ficar em casa. Se preocupando, então seguiu suplicando para ir junto. A mulher claramente não estava confortável, mas aceitou o pedido da vitimista. Talvez se eu apenas tivesse sido um pouco mais cuidadosa, ou se eu tivesse escolhido uma rota mais segura, como levar conosco os cavaleiros restantes, e se tivéssemos deixado Lizzie para trás, alguma coisa teria mudado se eu fizesse isso. Nossa heroína se perguntava, mas não era apenas essa sua dúvida. Ela também se questionava por a princesa mandaria mensagem pedindo pela ajuda delas. Na história original, o Palácio Imperial nem sequer tinha sido atacado, porque os rebeldes tinham sido eliminados antes mesmo de chegar lá. Arrancando de seus pensamentos, não demorou para que um
grupo de pessoas atacassem a carruagem onde elas estavam. O ataque foi tão brutal que ficou claro que não havia menor intenção de mantê-las. Eles, com a virada brusca da carruagem na tentativa de proteger Edith, a duquesa abraçou, impedindo que ela absorvesse o impacto direto da queda e, como consequência, a própria Joceline bateu a cabeça-se, ferindo gravemente nossa heroína quando percebeu que a mulher parecia inconsciente e os fluidos sanguíneos escorriam de seu crânio. Entrou em pânico, trêmula e assombrada. Edith estava claramente devastada com a cena que via em sua frente. Mãe, não, isso não pode estar acontecendo, por favor, mãe, acorde, ela pedia incessantemente quando ouviu estrondo do pé de cheio batendo e arrombando a porta da carruagem. Minha nossa, é tão nojento ter que ver sua cara horrenda novamente, irmã, disse o homem com um sorriso sádico juntamente com a empregada filha do tinhoso Chan. Por que você está aqui? A prota questionou sem entender. Então, a ataque mansão tinha mudado para aquela situação. Ela começou a se questionar, mas não teve muito tempo para pensar sobre coisa alguma, pois foi tomada pela Sofia, que agarrou enlaçando seu pescoço, afastando da duquesa enquanto ela era arrastada dali por Sofia Shen. Tomando posse da duquesa, imobilizou mãe. Edith gritava desesperada, ordenando que a soltassem. Vão para o inferno todos vocês, nenhum de vocês tem honra, como ousam fazer isso com a minha mãe? Questionou nossa heroína, e em meio aos seus gritos inconformados, Joceline abriu os olhos levemente, conseguindo observar e perceber o que estava acontecendo ao seu redor. Mais que isso, ela estava conseguindo enxergar claramente como Edith realmente era tratada por aquelas pessoas. Sofia zumbeteira gargalhava, dizendo, nem mesmo conseguir falar de tão engraçado que era aquela situação. Do que você chamou ela? É sério que você chamou ela de sua mãe? Parece que você abandonou o seu pai completamente assim que se casou, disse a mulher, indagando como Edith ousava chamar a duquesa de forma tão carinhosa e apertando ainda mais seu braço contra o pescoço da prota. A mulher estava tomada por uma ira fumegante com as palavras que ouviu de Edith. Sim, eles são a minha verdadeira família. A família que eu escolhi, sua bastarda, exclamou a prota, sendo ferida com um golpe que a fez desmaiar. Cortando para o acampamento onde estava Killian, ele lia uma carta onde o arquiduque Langston declarava que, juntamente com a família Rigelor, se conseguisse retomar o trono, garantia que o conde iria receber o poder e reconhecimento que merecia por seu trabalho. No final das contas, eles tinham perdido a batalha e Killian, juntamente com seu pai e os outros cavaleiros, encontraram evidências claras de sua traição. Contudo, o conde estava diabolicamente sorrindo, misteriosamente vitorioso. Aquilo intrigava o prota masculino. Não demorou para que seu pai se aproximasse, o chamando, e ele perguntou se Shane havia sido encontrado, mas Axel explicou que provavelmente o loiro tinha saído um tempo antes do conde. Enquanto Killian conversava com o pai dele sobre o quanto aquela base parecia pobre até mesmo para o conde, ele sugeriu que deveriam voltar depressa para a mansão, e concordando, o duque disse que primeiro iria ao palácio. Foi nesse momento que o conde começou a gargalhar, chamando eles de tolos. Axel ficou sem entender, questionando o que o homem tinha acabado de dizer. Vocês são os tolos, vocês realmente acham que venceram? Não, vocês já perderam todos vocês, respondeu o homem maligno, acrescentando que eles haviam deixado suas famílias na capital e até mesmo imperador, a quem eram tão leais. Enquanto isso, Cliff estava em seu cavalo correndo para a mansão a largos galopes. Abandonava o palácio imperial, e o príncipe, por outro lado, olhando ele se afastar pela janela, se perguntava, ele enviou tropas para fingir que iriam tomar o palácio? Fez isso para desviar a atenção de Cliff de algo maior? O que será que o arquiduque poderia estar tramando? Ainda me incomoda quão mal planejado aquela invasão parecia. Ele expressava intrigado. O conde, por outro lado, ciumeteiro e vitorioso, seguia torturando o duque. Killian, com suas palavras, aqueles que vocês estão tentando proteger, você perderá todos eles. Axel Ludwig, cortando para o pátio imperial. Enquanto Catherine acariciava e conversava com seu cavalo, foi surpreendida com uma brusca movimentação ao avistar o que era. Percebeu Cliff montado em seu cavalo correndo para fora do palácio. Na mesma hora ela ficou em choque, preocupada até porque ele estava com seus soldados, e até onde ela sabia eles deveriam estar patrulhando o castelo no caso de haver
Outra emboscada então para onde eles estavam indo com tanta pressa, pior que isso porque eles estavam indo em direção oposta ao palácio. Ela tinha certeza de que Cliff poderia lidar sozinho com qualquer coisa que precisasse fazer lá fora. Eles não poderiam ter deixado o imperador desprotegido, e isso era algo impossível. Certo, ela pensava, tentando se convencer de que seu irmão estava seguro, mas logo as palavras de Edith bombardearam sua mente, repetindo que se ela não tomasse uma iniciativa, a pessoa que mais amava e se importava poderia se machucar. Não considerando mais nada, a princesa montou em seu cavalo e, da mesma forma que Cliff com seus soldados estavam saindo do palácio, ela correu diretamente para o palácio no intuito de verificar se seu irmão estava bem e seguro. Já nos corredores do palácio, o lindo platinado, infelizmente, depois de ter sido atacado após a partida de Cliff, foi ferido pela espada de seu próprio tio. Você disse querer governar juntos o império, então por que você foi deixado sozinho aqui? Sobrinho, o homem questionou, mandando ele observar bem o comportamento da criança ridícula e estúpida que era Cliff, que se apaixonou tanto por Lizzie que abandonou o palácio e seus deveres somente para ir atrás dela, deixando ele desprotegido. Até mesmo sua irmã, quem você pensou que estaria sempre ao seu lado, não está aqui agora, mas na verdade nem mesmo é uma surpresa que ela não esteja com você. Mesmo que você consiga fugir e sobreviver, acho que você nem conseguiria se vingar. O homem dizia zombeteiro ao jovem imperador, abrindo um sorriso arrogante. O imperador questionou sobre o que o homem estava falando, ao invés de um tio louco por poder que é capaz de matar o próprio sobrinho com as próprias mãos. Eu sou mais sábio que isso, rebateu ele, fazendo Langston estender a espada em sua direção, questionando então se ele não iria parar de dizer bobagens até o final. Já que você está quase implorando, vou conceder seu desejo e acabarei com a sua vida agora mesmo, disse o homem enquanto o imperador se via de frente com a morte. Langston ergueu sua espada confiante de sua vitória, enquanto o imperador, não tendo mais o que fazer, apenas esperou. Enquanto o fim caminhava até ele, contudo, nenhum dos dois parecia atento a um pequeno detalhe: um estrondo ensurdecedor foi ouvido quando Catherine, montada em seu cavalo, estourou o vidro da janela, entrando no corredor do palácio certeiro em direção ao arquiduque, que foi atropelado, tendo como sua última visão a pata do cavalo. Catherine, como você chegou aqui? O homem perguntou, surpreso, a sua irmã. Ele estava verdadeiramente chocado, enquanto nossa platinada, por outro lado, só conseguia observar com total desprezo o seu tio caído no chão, mas a voz de seu irmão, ecoando o olhar que ela direcionou, expressava mais do que apenas alívio. O sorriso que esboçou ao ver seu irmão denunciava a felicidade por ter tomado a decisão certa. Estamos reunindo uma força de resistência na capital, só precisamos aguentar um pouco até que eles cheguem. Vem, irmão, a princesa disse, estendendo a mão ao homem. Você estava realmente certa, a sua fé salvou a minha família, a princesa dizia internamente, lembrando das palavras da nossa heroína, dizendo que se Catherine sempre pensasse por si mesma, Edith tinha certeza de que ela tomaria a decisão certa. Catherine ponderava que, no fim das contas, também tinha sido salva pelas palavras da prota, cortando para nossa heroína, que estava num cativeiro após ter desmaiado. Ela lentamente abriu os olhos, acordando enquanto ouvia a conversa dos inimigos. Seu irmão perguntava a Sofia se a loira maligna continuava inconsciente. Sofia, por outro lado, respondia que nem ela e nem a duquesa tinham acordado ainda, e direcionando seu olhar maldoso para Edith, a mulher respondeu que a única que tinha acordado era a pequena encrenqueira. Parece que você retomou a consciência na hora certa, disse Sofia, sendo repreendida por Shane, que ordenou que ela tomasse cuidado com o que dizia. Como você pode chamar uma mulher como aquela de nós? Ela é apenas uma traidora. O homem concluiu, e Sofia imediatamente se desculpou por seu erro toda a vida. Shane seguiu, dizendo que talvez ele devesse reeducar nossa heroína, e Sofia, que já gostava de uma tortura, pediu para que ele deixasse esse trabalho com ela, perguntando por onde deveria começar. Aquela era uma brincadeira entre eles. Para provocar nossa ruiva, uma brincadeira simplesmente ridícula, e Edith sabia disso. Ela se perguntava quanto tempo havia se passado e ponderava que, de acordo com a obra original, Cliff devia chegar em breve para resgatar Lizzie.
Mas quanto tempo iria demorar? Ela se questionava de acordo com o fluxo da obra original, assim que a personagem principal estava com problemas antes que qualquer coisa séria pudesse acontecer com ela. O protagonista masculino da obra aparecia para resgatá-la, mas agora que o enredo original tinha sido alterado, o lugar, os métodos e todos os eventos se tornaram imprevisíveis. Levando isso em consideração, ela realmente podia ter certeza de que Cliff chegaria a tempo. Ela se perguntava, preocupada com a duquesa, que estava com seu rosto manchado de sangue pelo corte na cabeça. Shane avisou aos mercenários que manteriam a duquesa no primeiro quarto, afinal ela era uma refém valiosa, então eles deveriam se certificar de não machucá-la. O homem então perguntou se ele iria separar a mulher de Lizzie, ao que Shane respondeu que sim, afinal Lizzie não era uma refém, Lizzie era seu precioso despojo da guerra. A heroína nervosa se questionava desde quando aquele bastardo via Lizzie daquele jeito enquanto era observada pelo soldado que estaria encarregado de lidar com ela. O que deveríamos fazer com essa mulher? O homem perguntou e Shan de imediato respondeu que ela não valia nada para eles, ele deveria apenas levá-la para fora e deixar Sofia cuidar dela mais tarde. O homem, colocando nossa heroína em seus ombros, ia carregando ela para fora. Dali, fazendo Edith, que estava trêmula e com os lábios já ressecados pelo frio, observar que aquele lugar era muito mais gélido do que a capital. Considerando isso, quão longe eles haviam levado elas estavam em uma casa de campo impossível, era muito mais luxuoso que isso. Aquele lugar provavelmente era uma vila da família localizada fora da capital. Mesmo olhando ao redor, Edith não conseguia ver ninguém por perto e se perguntava como poderia conseguir alguma ajuda. Seus pensamentos logo foram interrompidos com o mercenário tomando a palavra. Com licença, sei que não deveria perguntar sobre isso, mas qual é a sua relação com o nosso cliente? Questionou ele. Pelo que vejo, você não parece que era um dos objetivos deles. Eu realmente não gosto da forma que eles estão lidando com essa situação. Aceitei o trabalho pensando que seria um sequestro com resgate de evolução. De qualquer maneira, você não tem que responder-se não quiser. O homem tentou completar, mas foi interrompido com a resposta de Edith, que explicou que Shane era seu irmão mais velho. Seu irmão mais velho? Então vocês são tudo da mesma família? O homem questionou, chocado, tendo uma resposta positiva da prota. Mas espera um momento, se isso é verdade, por que ele estava olhando para você com tanto ódio e desprezo? Ele questionou, e a única coisa que Edith pôde responder era que se perguntava a mesma coisa. Edith seguiu contando que desde que se lembrava, sempre foi um erro aos olhos de toda a sua família. Era verdade que eles viviam como uma família normal sob o mesmo teto. Porém, nenhuma vez em sua vida ela sentiu que eles estavam realmente juntos ou que se queriam uma família de verdade. Contar aquelas coisas ao mercenário desconhecido a fazia relembrar a dor de sua vida anterior. A ruiva seguiu contando que no fim das contas ela não entendia e não sabia o que tinha feito, mas acreditava ter feito algo muito errado para eles a tratarem e vê-la daquela forma. O mercenário levou Edith até uma espécie de armazém e a colocou sentada em uma cadeira solitária com as mãos para trás amarrada. Depois de ter ouvido tudo o que ditado a ele, o homem avisou que amarraria a corda um pouco mais frouxa e de forma que ela conseguisse se soltar caso se mexesse um pouco. No entanto, orientou a ela que tivesse cuidado, para não ficar aparente que a corda estava solta. O que? Como assim? Nossa heroína questionou, sem acreditar que o homem a estava ajudando. Como você ouviu antes, aquela mulher chegará em breve aqui, então mesmo que eu te libertasse agora, ela te atacaria. Então espere por uma chance e aproveite a oportunidade para escapar quando chegar o momento. Estamos em Wellesley aos arredores da capital. Se você for na direção sul, chegará a uma cidade. Ele instruiu ao ser perguntado pela prota o motivo de estar ajudando ela. Ele contou que cresceu em um orfanato e depois de se tornar adulto começou a trabalhar como mercenário unicamente para ajudar a alimentar as outras crianças de lá. Nenhum de nós é parentes de sangue e às vezes aquelas crianças me dão nos nervos, mas não importa quantos erros eles cometam, não consigo nem imaginar algo desse tipo acontecendo com qualquer um deles, independente do quanto me irritem. Bem, isso é tudo, eu te desejo sorte, disse o homem. Já se direcionando à saída, Edith gritou imediatamente para que ele esperasse e o homem, se direcionando a ela, se desculpou, acrescentando que infelizmente isso era tudo que ele podia fazer para ajudá-la, pois tinha recebido
Apenas parte do pagamento. Se apresse e fuja, os guardas do Duque Ludwig estão vindo. Edith avisou do que você está falando. Este lugar está deserto, não tem como eles nos encontrarem e invadirem aqui. É impossível isso acontecer. O homem rebateu, mas nossa heroína seguiu pedindo, quase suplicando que ele acreditasse no que ela estava dizendo, e de fato ela não estava errada, porque naquele momento na mansão Ludwig, enquanto Ana conversava com a empregada, Cliff chegou de repente às pressas. Onde está Lizzie? Ele questionou, perigosamente sombrio, e retornando para Edith, que olhava seriamente, alertando o mercenário. Ela seguiu dizendo que se ele escapasse dali o quanto antes, pelo menos poderia evitar ser morto por Cliff Ludwig logo depois disso. Sofia entrou, interrompendo a conversa, feliz da vida e rindo enquanto comentava que finalmente tinha Protein suas mãos da forma que queria. Você decidiu agir toda orgulhosa e ficar ao lado dos seus sogros. Agora olha onde tudo isso te levou. Você deveria ter aproveitado a oportunidade de voltar para nós quando o jovem mestre ofereceu. Sofia, olhando para o mercenário que ainda se encontrava no recinto, questionou se ele iria sair dali logo. Não era apenas um questionamento retórico, pois ela claramente queria que ele a deixasse sozinha com Edith. O homem se desculpou e saiu de imediato. Esses caras são todos um bando de idiotas, desabafou Sofia, insatisfeita com a demora do homem em sair do local. Quando ele finalmente saiu, ela, direcionando um olhar maligno vindo das profundezas, comentou que pelo menos poderia finalmente estar resolvendo um de seus problemas naquele momento. O jovem mestre me deu permissão para dar um fim em você, ela disse, causando assombro em nossa heroína, que tentava se recompor e se convencer de que estava tudo bem.